Quem é quem de hoje nós vamos falar sobre segurança pública e conhecer um pouco mais sobre um cargo que é muito importante e um cargo-chave na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, que é a diretoria do DEAP. O DEAP é justamente o departamento que rege todo o sistema prisional em Santa Catarina. E quem vem falar com a gente sobre o DEAP é o diretor Leandro Lima. Leandro Lima, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Band. O DEAP, que na verdade é subordinado à Secretaria de Justiça e Cidadania, Perfeito. Né, Leandro? Conta para mim um pouquinho da sua trajetória antes da gente começar a falar sobre segurança pública, sobre o sistema prisional de Santa Catarina. Você me contava que é gaúcho, mora em Santa Catarina desde a década de 80, né, Leandro? Isso. Vim para cá com 12 anos, né? Em 1980. Em 88 fiz o concurso público, na verdade 87, concurso público para agente penitenciário. Passei, à época, em primeiro lugar, e fui trabalhar na penitenciária da Agronômica. Então já se vão 26 anos trabalhando na função de agente penitenciário. Depois disso, você foi pedagogo antes de ser agente prisional ou foi no decorrer da carreira? Não, foi no decorrer da formação, e aí fiz pedagogia com ênfase em educação de adultos, gostei bastante, fiz algumas especializações, né? Iniciei um trabalho de especialização também na área de parapsicologia, mas em função do trabalho e do pouco tempo, acabei tendo que interromper. Mas, enfim, acredito na educação como ferramenta transformadora da sociedade, assim como acredito que é possível transformar o atual sistema prisional, tanto de Santa Catarina como de outros estados, numa ferramenta transformadora das pessoas que por lá passam. Como é que veio o cargo de diretor do DEAP, Leandro? Eu tive uma trajetória ocupando outros cargos no sistema prisional. Fui gerente e diretor do Hospital de Custódia, depois diretor da Casa do Albergado de Florianópolis, depois diretor da penitenciária da capital, aqui no Complexo da Agronômica, e então a deputada Ada De Luca, então secretária de Estado da Justiça e Cidadania, me convidou a assumir a função de diretor do DEAP, e desde então já se vão mais de 3 anos que eu ocupo essa função. Qual que é o principal desafio? Ou, não sei se tem mais de um, mas eu acredito que são os desafios, né, de uma diretoria do DEAP. Na verdade, o principal desafio é diminuir a reincidência criminal. Diminuindo a reincidência de presos no sistema prisional, a gente vai diminuir a fórmula malévola que é a de superlotação. Porque se nós tivéssemos somente o ingresso de presos novos no sistema, nós não teríamos um sistema superlotado. O problema é os índices de reincidência que circulam entre 70% e 80%. Então, diante disso, se estabeleceu uma série de estratégias já a partir de 2011. Em 2011, foi um ano pesado para o sistema. Nós tivemos 525 fugas, em 2011. Então, nós nos dispusemos inicialmente a adotar algumas medidas voltadas à segurança prisional. Já em 2012, em função de uma série de operações e de providências, essas fugas já caíram para 194. E aí vem caindo até o número de 102 fugas anuais, que ainda é elevado. Mas comparando com em 2011, nós avançamos bastante. Também, para manter essa meta de diminuir a reincidência, nós começamos a trabalhar um tema que se tornou a marca-chave da nossa gestão, à frente do departamento, assim como da deputada Ada De Luca, e aprovada pelo governador Raimundo Colombo, que é a ressocialização. Então, a ressocialização não é uma palavra, ela é uma expressão que nela cabem uma série de elementos extremamente importantes. As pessoas podem imaginar assim, mas na penitenciária vocês vão lá para se preocupar com educação, com capacitação profissional, com trabalho. A penitenciária não tem que ser um lugar mais duro e mais rigoroso. A maioria das pessoas pensa isso. E aí nós continuaríamos reproduzindo modelos negativos. As pessoas iam entrar de um jeito e sair pior do que entraram. Isso é ruim para a sociedade. A sociedade inteligente, as organizações sociais dos países mais desenvolvidos já desenharam isso com muita propriedade para que a gente possa seguir. Então, é melhor que a gente, estrategicamente, crie e adote elementos que façam com que as pessoas se melhorem, para evitar que elas retornem para o sistema. E que quando voltem para a sociedade, não voltem carregadas do ódio que o sistema impõe. O sistema prisional pode ser o melhor do mundo. Nunca vai agradar ninguém.
E você acha que está funcionando esse modelo, Leandro? Porque a gente tem a impressão de que o bandido ou o preso não sai assim tão ressocializado, porque esse alto índice de reincidência... Excelente. Nós temos assim, nesses últimos 3 anos e meio, nós temos uma implementação de uma política que ela não é instantânea. Nós não conseguimos que os resultados sejam aplicados de imediato. É como criar um bebê. A gente começa desde o início, até mesmo antes da gestação, acrescentando elementos culturais, psicológicos, sociológicos, da tua vivência familiar, que vão impingindo algumas características. A gente só vai saber se essa criança está entendendo ou está compreendendo o que a gente fala quando ela começa a falar. Quando ela começa a compreender, quando vai ficando adolescente, quando vai ficando adulta. Então, a gente está vivendo um processo que precisa ter maturidade. Qual o prazo que você acha que é necessário para que essa política de ressocialização funcione efetivamente? Olha, de maneira incipiente, ao final desse terceiro ano de forte ação na política de ressocialização, a gente tem algumas ações específicas em algumas unidades já sendo pensadas. Eu acredito que se nós continuarmos com essa política de gestão voltada para ressocialização no sistema prisional, nos próximos anos nós teremos resultados mais concretos. Qual é a população carcerária hoje no estado? Hoje passa de 18 mil presos, né? Sendo que boa parte deles, quase 2 mil, são presos que não têm recolhimento, são presos albergados, né? Então, ficando aí quase 16 mil presos recolhidos todos os dias nas nossas prisões. Em quantas unidades prisionais? Em 48 unidades prisionais no estado. Em todo o estado. Qual que é a unidade modelo hoje que você pode citar como modelo e a mais problemática? Vamos traçar um paralelo entre as duas. Bom, que bom. Nós já não temos mais uma unidade modelo, né? Nós temos várias unidades de modelo no estado, né? Nós teríamos várias penitenciárias que são referenciadas pelo próprio Ministério da Justiça, auditadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo CNJ, pelo próprio Poder Judiciário local. Recentemente, o próprio Ministro da Justiça, na vinda ao estado por conta dos ataques, ele mesmo fez um elogio concreto ao sistema prisional de Santa Catarina pelas mudanças que fez. Então, eu posso te falar o seguinte: nós temos hoje 48 unidades que têm atividade prisional, ou atividade laboral, desculpa, que tem atividade educacional, que tem atividade de capacitação profissional, que é muito importante, tem programa de remissão por leitura. Existe uma série de ações desenvolvidas nas 48 unidades. É claro que algumas delas concentram um número maior de ações. Certo. E aí posso citar a penitenciária da região de Curitibanos, penitenciária de Joinville, penitenciária Sul em Criciúma e a própria penitenciária da Agronômica no complexo aqui na Trindade. Muito bem. Nós vamos para o intervalo comercial agora. A gente já tem um panorama aí dos números e da estrutura prisional no estado de Santa Catarina. Depois do intervalo, Leandro, nós vamos inevitavelmente começar a falar da atual situação, do atual momento que vive Santa Catarina novamente com essa questão de ataques. Sendo que, vamos traçar um paralelo aí, um contraditório. Você me disse que o sistema prisional está ok, está legal, e os 48 unidades hoje têm trabalho de ressocialização sendo desenvolvido, não há abuso em relação à questão física, enfim, os presos, a sua integridade física, os direitos humanos estão resguardados ali dentro. Por outro lado, os atentados acontecem e há quem diga, inclusive os próprios presos aí dizem, quando a gente consegue ter informações que acabam vazando na imprensa, que a principal reivindicação deles é justamente em relação a essa questão de direitos humanos e da situação das penitenciárias catarinenses. Nós vamos para o intervalo comercial e depois do intervalo a gente começa a discutir essa questão e ver a leitura do diretor do DEAP. É um instante só. De hoje nós estamos discutindo segurança pública e falando sobre o sistema prisional de Santa Catarina. Os atentados que estão acontecendo frequentemente novamente no estado acendem aí uma luz vermelha em relação a essa questão toda. O Leandro Lima é o diretor do DEAP, que é o departamento que gerencia toda a questão do sistema prisional no estado. Departamento subordinado à Secretaria de Segurança de Justiça e Cidadania. Leandro, você vinha falando sobre um raio-x, né? Um mapa aí do nosso sistema prisional, enfim.
E eu deixei no ar essa questão toda aí sobre reivindicação de preso. Antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de saber de você qual é a sua opinião, a que você atribui essa onda de atentados em série que estão acontecendo no Estado? Olha, essa resposta, ela não cabe numa única frase. Ela é bastante complexa, né? A gente, inicialmente, articulando com as demais agências de inteligência, com os outros órgãos de segurança pública, tem a impressão de que a ação legítima do Estado, tanto por meio de suas polícias, né, através das estratégias de segurança pública, como pelo sistema prisional, não tem criado um panorama muito favorável à atuação dos grupos criminosos, tanto no ambiente prisional como no ambiente policial, na ação legítima e forte das polícias em Santa Catarina. De uma maneira geral, apontam para essas questões a motivação para esses atentados, para esses protestos, né? Em 2012, nós tínhamos aí uma série de reclamações, né? Uma série de denúncias de maus tratos, nós tivemos alguns fatos sendo relatados, enfim, toda uma série de... O Estado foi o Estado mais auditado da Federação. Nós recebemos fiscalização de todos os órgãos de controle externo, do Poder Judiciário, Ministério Público locais, federais, organizações não governamentais, enfim, uma série de instituições fizeram inúmeras auditorias de 2012 para cá no sistema prisional. Pois bem, repito, o próprio ministro da Justiça, na entrevista coletiva que deu na sede do comando da PM, relatou que não há nenhum caso de denúncia na Ouvidoria Nacional do Ministério da Justiça, que é a ouvidoria específica que trata da correção prisional, né? E aí até mesmo estava presente na entrevista coletiva aquele dia a ministra dos Direitos Humanos, Deli Salvati, que também disse, pena que o microfone não estava ligado, que o Disque 100, que é onde as pessoas fazem as reclamações, denúncias de direitos humanos, não havia nenhum registro de reclamação de presídios de Santa Catarina. Então, essas reclamações de maus tratos por parte dos presos, ela não procede? Não procede. Na verdade, é um lugar comum, é fácil alegar, dizer que acontece e para provocar, mas não é isso que acontece em Santa Catarina hoje. Hoje, Santa Catarina tem um sistema prisional avançando a passos largos para ser um dos melhores sistemas prisionais do Brasil. E a superlotação nos presídios, Leandro? Existe até manifestação de magistrados, inclusive agora nessa última onda de atentados, alguns juízes se manifestaram dizendo que realmente o sistema prisional está superlotado, que estaria um caos, e a superlotação dessas unidades é que também estaria causando aí esse alvoroço todo, inclusive esses novos atentados. Como é que está a questão de superlotação no Estado? Foi bom, eu trouxe aqui um mapinha de construção de novas vagas no Estado, né? Como eu te disse no início do programa, nós vivemos um processo. E esse processo não é instantâneo. Nesses últimos 3 anos, o sistema prisional de Santa Catarina foi tratado como nunca foi tratado antes, né? Mas tem déficit de vagas? Sim, absolutamente. A gente ainda tem um déficit de 4.700 vagas. Esse déficit já foi de mais de 7.500 vagas. Nós construímos aí 2.778 vagas nesse período de 3 anos. Nós temos em construção mais 2.230 vagas e temos a construir, com recursos do Pacto por Santa Catarina até 2016, mais 4.895 vagas. Leandro, por que é tão demorado construir presídio? Eu morei na região de Itajaí muitos anos, eu lembro do sistema do complexo da Caianduba, por exemplo, que atende Balneário Camboriú e Itajaí. Foram quase 10 anos, se eu não me engano, para a coisa começar a receber presos, para a unidade ser aberta e começar a receber presos. Por que demora tanto? A Caianduba foi inaugurada ainda em 2012, março de 2012. Uma parte Nós conseguimos dela, acelerar bastante o processo nesse período em que a gente assumiu aí o departamento e a secretariada também fez a secretaria mobilizar a atenção para isso. E hoje o processo construtivo é muito mais rápido. Então eu vou te dar uma notícia, né? Nós tivemos 2 ordens de serviços dadas nos últimos 3 meses, né? Para 2 penitenciárias grandes de 600 vagas, uma em Curitibanos e outra em Chapecó, que vão resolver os problemas daquela região na questão de superlotação. Todas as 2 vão ficar prontas antes do final do ano. E serão operacionalizadas em janeiro, porque se optou por um método construtivo pré-fabricado, mais rápido, mais adequado e mais seguro, inclusive, para que nós trabalhemos. Então, há uma mudança também de paradigma. Hoje, é bom frisar que
o sistema prisional passou a ser tratado no atual governo como uma questão de Estado. E passou a ter... como prioridade. Passou a ter assento na primeira fileira. Em todos os lugares em que eu acompanhei a secretária Ada, na busca de recursos, tanto envolvendo o grupo gestor do governo do estado de Santa Catarina, o próprio governador Raimundo Colombo, ou quando nós todos nos dirigimos a Brasília à busca de recursos para algumas obras, como a construção dos novos presídios e penitenciária femininas no estado, nós sempre apresentamos uma nova realidade. Né? Realidade essa constatada pelo próprio ministro da Justiça. Leandro, fala para mim a questão de terrenos. Eu entrevisto muitos prefeitos pelo estado afora e uma questão que os prefeitos não falam em público, mas acabam confidenciando para jornalista em off, é de que ele não quer presídio no seu município. Sim. E o morador também não quer unidade prisional na área urbana, próximo da sua casa, da escola do filho, etc. e tal. Como é que está essa situação? Isso também eu acho que ajuda, que atrapalha um pouquinho, torna o processo um pouquinho mais moroso. Como é que vocês estão resolvendo essa questão de terreno? Por exemplo, nós precisamos até de uma reforma na legislação para melhorar o Estado não ficar tão dependente da vontade do prefeito. Nós temos exemplos explícitos em Santa Catarina. A vontade inequívoca do prefeito de Blumenau. Certo. Né? Que foi parceiro, colaborou e atendeu e permitiu e não apresentou obstáculos, bem ao contrário, foi parceiro porque sabe que os presos da região de Blumenau, eles não são frutos do trabalho do DEAP, eles não brotam do departamento. Eles saem das mazelas, das necessidades sociais de cada região. E lá, de pronto, nós devemos ter nos próximos dias já a ordem de serviço para a construção de uma penitenciária moderna, industrial, vocacionada para a região de Blumenau e que vai resolver o problema. Está mudando já o contrário, também. Em alguns lugares sim, né? Agora, já o contrário é São José. São José é o único município entre os 20 maiores municípios de Santa Catarina que produz uma quantidade bastante grande de presos e que a gente não consegue construir uma unidade prisional. Né? A região da Grande Florianópolis hoje concentra 27,51% de todos os presos são de São José. E São José hoje não tem uma vaga nem em delegacia para receber seus próprios presos. E aí, se os presos vêm para Florianópolis, vão para outras unidades, para Palhoça, São Pedro de Alcântara e assim vai? Exatamente. Ok, nós vamos para mais um intervalo comercial. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre comunicação de dentro dos presídios. Como é que pode um preso conseguir usar celular dentro de um presídio? Isso acontece Brasil afora, também acontece aqui em Santa Catarina. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo, um instante só. Quem de hoje nós estamos discutindo o sistema prisional de Santa Catarina. O diretor do DEAP, Leandro Lima, é meu entrevistado de hoje. Leandro, já falamos sobre números, sobre situações aí bem polêmicas em relação ao sistema prisional, mas tem mais duas questões que são muito polêmicas e que tem muita gente, muito especialista que atribui aí o principal foco de atenção da segurança pública, do DEAP no caso. A questão da comunicação dentro dos presídios. Vou começar falando sobre como que celular entra dentro do presídio, por exemplo. E aí a gente vai acabar nessa questão toda do scanner corporal que começa agora a ser introduzido no sistema prisional de Santa Catarina, enfim. Mas como é que tantos aparelhos de celular têm entrado dentro das unidades prisional? É feito revista, Leandro? Como é que isso funciona? É inadmissível, desculpe, mas enquanto cidadão, a gente fica aqui do outro lado, a gente não sabe como é que funciona. Fico eu imaginando como é que o pessoal consegue passar com o celular. Bom, primeiro assim, essa é uma mazela, que é um problema que a gente tem que enfrentar. Nós, de fato, não construímos um sistema perfeito, nós construímos as condições para apontar um caminho a seguir e a gente está nesse caminho. Entram muitas vezes introduzido no próprio corpo do visitante, às vezes arremessado e às vezes por meio de facilitação. Em todas as formas nós estamos atuando. Facilitação é quando supostamente existiria aí uma alguém, participação de alguém do sistema. Um funcionário, um terceirizado, alguém que de alguma maneira possa acontecer. Pessoal, e arremesso jogar por quê? Por cima do muro, nós temos a maior parte das unidades prisionais são em locais extremamente urbanizados. Certo. Elas foram construídas longe,
Mas as cidades foram crescendo e se aproximando das unidades, como é o caso aqui da Agronômica. Então, a gente tem muitos casos de arremesso em que a gente, às vezes, percebe algo pendurado e vai ver um celular que foi arremessado. Então, isso, de fato, acontece. O scanner vai resolver a situação quando ele entra introduzido no corpo. Sim. Mas de outra forma, nós distribuímos recentemente detectores de metais na forma de banquetas, de raquete e de portais em todas as unidades prisionais. De maneira que a tendência é diminuir a entrada de telefones celulares de outra forma que não arremessado, por exemplo. Certo. Então, o scanner corporal associado aos procedimentos de segurança é que vão garantir a não entrada. E também, evidentemente, o bloqueio dos sinais. Pois é, essa é uma situação que até hoje o catarinense não consegue entender. Por que até hoje, Leandro, não existe ainda o bloqueio do sinal do celular nas áreas de presídio? Bom, Santa Catarina tem uma lei, né, do deputado Eliseu Matos, a Lei 15.829 de 2012. Essa lei determina que as operadoras de telefonia celular que se valem de serviço público, né, que são concessionárias do serviço público, que elas bloqueiem os próprios sinais no perímetro das unidades prisionais. Não o Estado não poderia bloquear, teria que ser a operadora. Essas operadoras. Então, essa lei foi contestada pela associação que representa as operadoras de telefone celular. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, como é matéria de inconstitucionalidade, recebeu essa ação e não emitiu liminar suspendendo o efeito da lei. Então, a lei Ou seja, a lei está em vigor. Então, nós temos um procedimento administrativo em andamento, do qual todas as operadoras têm que se manifestar. Ontem, houve uma reunião, uma segunda reunião em que não compareceram. Então, no próximo dia 11, elas foram convocadas às 14 horas. Se não trouxerem um cronograma já apontando as etapas em que os sinais serão bloqueados, elas serão multadas. Essa multa é de 50 mil a R$1 milhão. E depois, ainda assim, não restando o sinal bloqueado nas unidades, a nossa secretaria, através da Procuradoria-Geral do Estado, entra com um mandado de segurança, com um pedido de liminar para que os serviços sejam feitos imediatamente, porque legalmente elas já deveriam estar com os sinais bloqueados em todas as unidades prisionais. Por que demorou tanto tempo para o Estado tomar essa atitude de colocar a operadora na parede, depois de tantos atentados que aconteceram? E a gente sabe que, pelo menos a gente tem conhecimento, a mídia toda e até algumas autoridades reconhecem que as ordens estão partindo de dentro de presídios. Por que demorou tanto tempo para efetivar essa lei, Leandro? Na verdade, a lei ela foi aprovada, depois ela tem um período para ser sancionada, ela foi regulamentada, até que nós tivéssemos condições de usá-la, né, a partir de 2013, no final de 2013, que ela ficou disponível. Para isso, nós iniciamos todo um processo. Certo. A primeira reunião de conciliação está lá para o final de 2013. Já com as operadoras. E desde lá, nós estamos estabelecendo de uma forma amigável essa situação. Então, a gente agora se estabeleceu um cronograma que não tem mais volta, e esse cronograma, inevitavelmente, vai acabar com uma ação no Tribunal de Justiça. Então, a gente pode, mais ou menos, imaginar que até o final deste ano de 2014, Santa Catarina já vai ter o sistema de bloqueio de celular funcionando nos presídios? A gente vai poder imaginar que até o final desse ano nós devemos ter uma decisão judicial determinando que as operadoras o façam. Não o fazendo, o Estado vai tomar as rédeas e tomar alguma providência. Exatamente. Ok. Essa intervenção federal que acabou acontecendo pela segunda vez por causa dessas ondas de ataque no estado aqui, essa operação que acontece de fronteira fechada, a gente tem aí barreiras, se eu não me engano, são 11 barreiras, né, espalhadas pelo estado. Nós temos agentes federais junto com os agentes estaduais de segurança trabalhando. Você consegue visualizar um fim para essa nova onda de ataque, essa última que está acontecendo? O que você acha que falta acontecer para que Santa Catarina não tenha mais esse tipo de ocorrência? O ministro da Justiça, na ocasião, usou os termos de asfixiar. Né? Certo. Eu acho que é isso que o Estado já vem fazendo. Antes mesmo da ajuda, da cooperação da Força Nacional de Segurança Pública junto à PRF, nessas barreiras em todo o Estado, as nossas polícias já vinham sufocando o crime com ações, com prisões, com apreensão de droga, com prisão de traficantes e em grande quantidade no Estado. Né? Então, esse apoio que veio através do Ministério da Justiça, evidentemente ele veio ampliar essas ações que já estavam ocorrendo e que são extremamente importantes. Como gestor
gestor do sistema prisional e como cidadão, eu acredito que essa operação ela é produtiva, que ela deva continuar. Ela dá resultados. Ela dá resultados, ela colabora com todas as forças de segurança pública que já vêm agindo de forma legal e legítima no Estado. Muito bem, nosso tempo infelizmente acabou. Eu gostaria de te agradecer, Leandro, agradecer a sua solicitude de estar conosco aqui na Band e dizer que estamos de portas abertas sempre com a nossa programação, o nosso jornalismo, e estamos acompanhando então o desfecho desse principal passo aqui, que vai ser o bloqueio do sinal do celular nos presídios de Santa Catarina. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos domingo que vem aqui na Band. Bom final de semana e até lá.